Quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, continuando nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 9 e nós vamos ler a partir do verso de número 20. Nós chegamos ao fim ali do momento de conversão de Saulo, então, que é o nosso apóstolo Paulo, e o início da sua caminhada, então, como crente, como cristão, que não foi um início assim fácil para ele, Então nós vamos ler do verso 20 até o verso de número 43, que é o último versículo do capítulo 9, e como é uma história, nós voltamos novamente a extrair alguns tópicos, para a gente pensar e meditar sobre algumas coisas a partir dos tópicos, como nós fizemos todo o momento em que o texto se apresentou para nós como história. Então está contando-se uma história, amém, irmãos? Então vamos ler a partir do verso 18, finalzinho ali da conversão, propriamente dita de Saulo, e o início então da sua caminhada cristã, que não foi algo muito fácil para ele, muito menos para aqueles com quem ele entrou em contato. Vamos lá, verso 18 diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, ele ficou cego por 3 dias, então criaram-se como escamas sobre os olhos. Caiu dos olhos como escamas e imediatamente recuperou a vista. E foi levantando-se e foi batizado. Então quem batizou Paulo foi Ananias, amém, irmãos? Diga assim: quem batizou Paulo foi Ananias. Na nossa fé não existe autobatismo, ou seja, batizar-se a si mesmo. Todos que são batizados na nossa fé são batizados por alguém, amém, irmãos? Então diga assim: não há autobatismo. Eu mesmo vou entrar na água, vou se enfiar lá, sair, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há isso na nossa fé. E observe, pastor, só os pastores podem batizar. Bom, isso já cai por terra nós olhando a história de Paulo, porque Paulo foi batizado por Ananias. Quem é Ananias? Diga, quem é Ananias? Um discípulo. É apóstolo? É diácono? As únicas 2 funções que tinha, é presbítero? Não, era só um discípulo do Senhor, que tinha uma sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, e batizou Paulo, amém, irmãos? Então diga assim: todo discípulo pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não está reservado apenas para pastores, doutores, mestres, apóstolos, querubins e vice-deus, amém? Todo discípulo de Jesus Cristo pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqueles que creem, amém? Vamos lá, continuando, verso de número 19. E tendo comido, porque ele ficou 3 dias em jejum, depois que ele voltou a ver, tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, Tem algumas coisas nesse versículo que são muito comuns a nós. Por exemplo, ficar confortado depois de comer. É ou não é? Sim ou não, irmãos? Você é do tipo de gente que fica bravo quando fica com fome? Não? Quem fica bravo quando fica com fome? Irmão, não passa perto de mim com fome. Não vai dar certo. É uma experiência que não é boa, Então assim, tem que comer para ficar confortável. Amém, irmãos? Outro dia, uns irmãos foram me visitar em casa, bem no dia do jejum, do meu jejum, E aí os irmãos me estranharam. Eu acho que talvez não estranharam, mas ficaram um pouco desconfortáveis, com o meu aspecto tão carinhoso e tão amoroso, Irmão, a fome não é uma coisa que deixa a gente confortável.
Vamos lá, continuando, né? Vamos avançar. Então, verso 20. E logo, nas sinagogas, pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Então, entenda que ele estava indo para Damasco para prender os crentes, amém? Ele sai de Jerusalém e vai para Damasco para prender os crentes. No meio do caminho ele tem essa experiência com o Senhor. Ele chega em Damasco, e em Damasco, agora ao invés de prender os cristãos, que são chamados na Bíblia de discípulos, ele tenta se reunir com esses irmãos, né? Mas, observe, e todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Estou lendo em outra versão, né? Vou ler lá. E todos os que ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para Damasco, para levar presos aos principais sacerdotes, ou seja, ele ia prender os discípulos e levar para os sacerdotes. Continuando. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Em outra versão, diz assim, Saulo, porém, se fortalecia. Em outra versão, diz assim, Saulo se enchia de poder. Os irmãos estão aí, irmãos? Então ele se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando, olha, não é só pregando, é demonstrando, amém, irmãos? Que vai além de você falar. Diga assim: demonstrar é mais do que falar. Os irmãos estão aí mesmo ou não? Diga assim: demonstrar é mais do que falar. Diga assim: para falar, você só usa a boca. Diga: para demonstrar, você precisa da vida. Consegue compreender a diferença, sim ou não? Então vamos lá. Paulo demonstrava, né, aos irmãos em Damasco, que Jesus é o Cristo. Como é que ele fazia isso? Com sua própria vida. Ele era perseguidor, agora passou a ser o pregador do Evangelho, dizendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele perseguia todos os que criam em Jesus, e agora ele mesmo dá testemunho de que esse Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele está demonstrando. Continuando, vamos lá. Passando muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Diga assim: por que matá-lo? Porque eles não sabiam se ele tinha convertido ou se ele estava disfarçando. Então, você quer saber de uma coisa? Esse cara está se infiltrando no nosso meio, e depois ele vai prender todo mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo. Aí os judeus decidiram matá-lo. Continuando, olha o plano. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade, a fim de matá-lo. As cidades naquela época, irmãos, não é cidade como hoje. Os irmãos estão aí? As cidades naquela época é mais ou menos como os condomínios que nós conhecemos hoje. O que é um condomínio? É um lugar cercado de muro, é ou não é? Com um monte de casas dentro, e aí tem só um portão de acesso de entrada ou saída. As cidades eram assim. Toda cidade era cercada de muro, para não haver invasores, e tinham portas nessas muralhas, tinha porta nesses muros. Então, a pessoa só podia entrar ou sair por essa porta. Eles colocaram guardas nessas portas, para que se Paulo entrasse, ou para que se ele saísse, eles pudessem matá-lo. Os irmãos estão aí? Amém, meus irmãos? Para você entender a Bíblia, você precisa entender um pouquinho, nem que seja um pouquinho de geografia da época. Então, por exemplo, quando a Bíblia fala de Josué chegando em Canaã, a famosa muralha, né, de Jericó, lembra? Que eles dão 7 voltas, porque todas as cidades eram cercadas por
muros. Os irmãos estão aí? E tem um portão de entrada e um portão de saída. Quando Sansão mata os filisteus, ele arranca o quê? Ele arranca as colunas do portão da cidade e derruba sobre os filisteus, matando os filisteus. Então, em Damasco não era diferente. O que era Damasco? E preste atenção, não pense em cidades como hoje, uma Balneário Camboriú com 200 mil habitantes, né? Havia cidades, irmãos, que tinham um pouco mais de 500 pessoas, e era uma cidade. Os irmãos estão aí? Então não fica pensando numa cidade gigantesca, grande como hoje, não, cidades pequenas, as cidades eram pequenas, os povoados eram pequenos, amém, meus irmãos? Então em Damasco, né, botaram guardas na porta da cidade, ou seja, nos portões da cidade, para que se Paulo saísse ou entrasse pudesse matá-lo. Continuando, vamos lá. Contudo, os seus discípulos, diga, os seus discípulos, as pessoas que acompanhavam Paulo, né, o levaram de noite e o fizeram descer em um cesto, por uma abertura no muro. A cidade não era cercada de muros? Sim ou não? Arrumaram um buraco no muro, desceram Paulo por uma cesta, por uma corda, e o Paulo, escapou. Fugiu para onde? Diga, para onde? De onde ele veio. De onde ele veio? Jerusalém. Lembra que ele pegou cartas em Jerusalém para ir para Damasco? Continua o texto, olha lá. Quando chegou a Jerusalém, tentou se juntar aos discípulos. Esses discípulos aqui são os discípulos de Cristo. Mas todos tinham medo dele, porque não acreditavam que fosse realmente Presta atenção, irmãos. Lembra quando Estevão foi apedrejado, que nós vimos isso no capítulo 7? Lembra ou não? Que arrastaram Estevão para fora da cidade e atiraram pedra nele até matá-lo. Quem foi que deu a ordem para fazer isso? Foi o Paulo. Agora esse Paulo passa uns meses, talvez, sei lá, 1 mês, 2 meses, nós não sabemos o tempo. Esse Paulo volta para Jerusalém dizendo, sou crente. Quantos estão aí? A turma de discípulos, não, você está querendo nos enganar, você está querendo se infiltrar entre nós para matar mais alguns. Os irmãos estão aí? Então não foi fácil para Paulo ser aceito, e dependendo do testemunho que você deu antes da conversão, não vai ser fácil as pessoas acreditarem que você se converteu. Acostume-se com isso. Irmãos, tem 25 anos que eu me converti, e há pessoas que me conheceram antes da conversão, que até hoje não acreditam que eu me converti. E quando eu encontro essas pessoas, elas conversam comigo como que se eu tivesse, eu sempre lembro de né, porque é o que mais me azucrina a paciência. Quando ele me encontra nas ruas de Cruzeiro do Oeste, ele me pergunta assim, quando é que você vai dar o golpe nessa igreja? Aí eu falo, mas como assim dar o golpe? Não, você está aí para dar o golpe nesses irmãos. Eu falo, cara, mas 25 anos para dar um golpe, eu não dei esse golpe ainda, que hora que eu vou dar esse golpe? Não te conheço, eu sei quem você é. Por quê? Porque foi alguém que me viu fazendo muita coisa errada, e inclusive fez muita coisa errada junto comigo. Então, tem dificuldade de acreditar na conversão, amém, irmãos? Os irmãos que passaram pelo encontro com Deus esse final de semana, e que realmente se converteram, não pense você que você vai chegar na tua casa, e a tua família vai dizer assim, que bom que você é crente. A hora que você falar assim, olha, eu creio em Jesus agora, eu sou cristão, sabe o que eles vão fazer? Eles vão rir. Quantos estão aí? E essa é a hora que às vezes o crente não aguenta, os novos convertidos. Como assim? Meu própria família rindo de mim, rindo da minha cara. Eu estou dizendo, eu mudei de vida, o Espírito de Deus agora habita em mim, eu sou outra pessoa. Mas irmão, não é assim que funciona. Quantos estão aí? Paulo converteu mesmo, mas os irmãos não acreditavam nele. Graças a Deus, continuando lá o texto, que havia um homem, então Barnabé, Barnabé, a tradução do nome é filho da consolação, ou filho profeta, essa é a tradução, continua.
o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Verso 28. Assim, Saulo ficou com eles, com os apóstolos, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Verso 29. Falava, discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Todo mundo queria matar o Paulo. Os irmãos estão aí? Diga assim, por quê? Porque o Paulo era uma ameaça na cabeça dos irmãos. Continuando. Sabendo disso, os irmãos levaram a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Verso de número 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, diga, se edificava. Os irmãos não botam ânimo. Diga, se edificava. Diga assim, por quê? Porque a igreja edifica a si mesma. Amém, irmãos? A igreja se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa é a primeira parte. Então, vamos primeiro falar sobre a primeira parte, depois nós vamos para a segunda parte. Amém, irmãos? Eu quero extrair algumas coisas desse texto aqui, coisas que já até falei no decorrer aqui da leitura, mas que seriam importantes para nós entendermos. Preste atenção. O que nós podemos extrair desse texto? Existe uma evidência muito clara da conversão ao Senhor. Então, nós não podemos dizer, nós não podemos afirmar quem é salvo e quem não é salvo. Amém, irmãos? Nós não temos uma maquininha para medir isso, né? Encostar perto do irmão e esse aqui é salvo, esse aqui não é salvo. Não existe isso. Mas, preste atenção, existe algumas evidências que confirmam a conversão de alguém. São atitudes que se manifestam na vida de algumas pessoas que antes da conversão não existiam e não havia possibilidade de existir. E nós vemos uma dessas atitudes presentes na conversão de Paulo. Quantos estão aí? Olha o verso de número 20 comigo, preste atenção. Verso de número 20, o texto diz assim: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Entenda, o cara tem uma experiência 3 dias atrás, ele fica cego por 3 dias, vem alguém, ora por ele, cai as escamas dos olhos dele, ele levanta, é batizado, ele come, levanta e sai pregando o evangelho que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os irmãos estão aí? Quando ele chega em Jerusalém, ele não faz outra coisa. Ele chega em Jerusalém, depois que ele conseguiu fugir de Damasco, pelo muro, e ele já chega e começa a pregar o evangelho. Então observe, uma das características que se manifestam na vida de alguém que se converteu verdadeiramente ao Senhor, é o desejo de pregar o evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. Então preste atenção, irmãos, nós não podemos dizer, de forma alguma podemos dizer, que só os que pregam o evangelho se converteram. Nós não podemos dizer isso porque seria incorreto. Amém, irmãos? Mas nós podemos dizer que a maioria das pessoas que se convertem ao Senhor manifestam nelas o desejo de pregar o evangelho. E Paulo foi imediatamente. Volta ao verso 20, fazendo um favor. Eu tenho uma versão aqui, uma versão de Bíblia, no verso de número 20, o texto ali diz assim, o texto diz logo, né? Eu tenho uma versão aqui que diz,
imediatamente começou a pregar nas sinagogas o evangelho, dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Diga assim: imediatamente. Não foi assim, ele não foi fazer curso de maturidade, ele não foi fazer CTL, ele não foi passar por curso de batismo, ele converteu imediatamente, começou a pregar o evangelho e dizer que Jesus era o Filho de Deus. Diga por quê. Olha para mim, pergunta por quê, como quem quer saber. Presta atenção, porque a conversão é Jesus vir habitar dentro de você. E isso não é uma frase de efeito, isso é uma verdade. Jesus, o Espírito de Cristo vem morar dentro de você. Então literalmente, uma pessoa vem habitar dentro de você. E o que é que essa pessoa faz? Diga, o que essa pessoa faz? Pelo menos o tempo que ela ficou na terra, ela passou o tempo todo pregando o evangelho. Se essa pessoa vem morar dentro de você, é natural que apareça em você o desejo de pregar o evangelho, porque ela está em você. Os irmãos estão aí? Por isso, irmãos, olha para mim, por isso que todos aqueles que não têm interesse, não têm empenho e não têm compromisso com a pregação do evangelho, precisam se perguntar se realmente se converteram a Cristo. E eu não estou falando isso para te acusar, para colocar peso sobre a sua vida, mas é uma pergunta sincera que você precisa fazer. Pastor, no meu coração, em mim, não passa nem a ideia de pregar o evangelho. Eu não sinto nem assim, muito longe de mim, eu quero ficar longe disso, irmão. Então, possa ser que o Cristo do evangelho ainda não habite dentro de você. Porque eu lembro da minha conversão, e eu observo a conversão da maioria dos irmãos, né? Graças a Deus, por causa do ministério, eu sou um privilegiado de assistir muitas conversões, de ver pessoas chegando na igreja, né? Tudo arrebentado, tudo torto, alguns com vício, né? Aquela coisa toda, e aí você vê essa transformação na vida das pessoas, e você vê que pessoas que chegaram aqui e diziam assim, eu nunca vou me envolver com isso, eu nunca vou pregar o evangelho, eu nunca, não quero nem saber, hoje são os primeiros a pregar o evangelho. E o que aconteceu? Aconteceu uma conversão, uma mudança, uma transformação. O primeiro dia que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, com o entendimento do que eu estava fazendo, eu queria realmente encontrar-me com o Senhor, eu queria Deus, eu não passava na minha cabeça a ideia de pregar o evangelho. Eu era uma pessoa extremamente tímida para esse tipo de coisa. Eu contei para os irmãos o testemunho já, a gente, uma família muito pobre, e normalmente eu ia para a igreja com roupas rasgadas, ou com um sapato furado, e eu, por vergonha, eu sempre chegava depois que o culto começava, e saía antes do culto terminar. Para quê? Para não precisar cumprimentar ninguém. Essa era a minha história. Imagina um cara desse pensando em pregar o evangelho? Claro que não. Mas irmão, quando eu me converti ao Senhor, no dia 5 de fevereiro de 1999, numa reunião à noite, eu cheguei em casa, eu queria falar para minha mãe, eu queria falar para todo mundo. Eu fui na casa da minha avó, eu queria contar para ela que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo salva. A minha avó falou assim: os crentes fizeram lavagem cerebral em você, aquele negócio todo, aquele alvoroço na família. Eu contei para alguns irmãos ontem, ou antes de ontem, o padre foi na minha casa para me dizer que eu estava proibido de ler a Bíblia, que eu ia ficar louco se eu lesse a Bíblia. Virou aquela coisa, jogou água benta na minha cabeça, eu já não queria mais a água benta, eu queria o Senhor. Virou aquele negócio, irmãos, e não tinha quem me calava. Minha avó disse: olha, se você continuar com essa ideia, você não é mais meu neto. Mas não tem o que fazer, porque o Cristo veio morar dentro de você. Então pregar o evangelho, falar de Jesus, anunciar o Filho de Deus, é uma coisa comum naqueles que se converteram a Ele. Precisa haver em você esse desejo,
Precisa haver em você esse desejo de anunciar Cristo, irmãos. Não estou falando de anunciar uma igreja, uma placa ou algo do tipo. Eu estou falando de anunciar Jesus Cristo, o nosso Senhor, como Filho de Deus, o único Salvador. Quantos estão aí? Às vezes, sabe, eu estava pensando ali, né? A gente potencializa tanto a obra de Satanás e esquece que Deus tem os seus escolhidos em todos os lugares, né, irmãos? Não sei se os irmãos têm acompanhado a repercussão que tem dado as aberturas das Olimpíadas, né? Que eles fizeram aquilo só para afrontar mesmo todo mundo, né? Uma bagunça generalizada. Aí botar lá a ceia do Senhor com um monte de gente lá estranha, né? Aquela coisa toda. E aí tá, todo mundo falando. Aí hoje, né? Tem uma mocinha do Brasil que compete no skate e ela ganhou medalha de bronze, né? E aí deram para ela um microfone, ela não podia, eles estão proibidos de falar em nome de Jesus Cristo. Os irmãos estão aí? Diga, proibidos. Nenhum atleta pode falar em nome de Jesus. Se ele falar, ele está desclassificado das Olimpíadas. Quantos estão aí? Tem um surfista que tem a imagem do Cristo Redentor do Rio de Janeiro na prancha dele. Ele não pôde entrar na água com a prancha, porque não pode nenhum símbolo religioso, e nem falar em religião. Quantos estão aí? Só que aí a mocinha sabe falar, como é que fala? Em Libras. Aí ela parou na frente da câmera e fez lá, né, dizendo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fez em Libras. Quantos estão aí? Ou seja, todo mundo ficou querendo saber o que era aquilo. Aí foram buscar saber o que era. O que é? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantos estão aí? Diga assim, por quê, irmãos? Olha para mim. Ela corre o risco de perder a medalha, ela corre o risco de ser desclassificada, ela corre o risco de um monte de coisa, e ela sabe disso. Diga, qual é a questão? É que Cristo está dentro dela. Então ela vai pregar o Evangelho. Consegue compreender? Do jeito dela, da forma dela, né? Com o entendimento que ela tem. Mas ela vai pregar o Evangelho. E o mundo inteiro precisou não ouvir, mas ver que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tiveram que ficar quieto, porque está proibido falar. E ela não falou. Quantos estão aí? Porque pensa bem, uma mocinha tão nova, né, colocar tudo em risco ali, para quê? Mas irmão, queima. Você consegue entender? Não tem jeito. Né, não tem o que fazer. É o Paulo. Então uma das evidências, né, da conversão genuína ao Senhor é o desejo de pregar o Evangelho a outros. Olha para o seu irmão, sorria para ele e fala, irmão, você tem o desejo de pregar o Evangelho a outros? Eu morro de vontade, irmão. Pregar o Evangelho para crente é mais ou menos. Agora, pregar o Evangelho para quem não conhece Jesus é uma delícia, irmão. Você precisa viver essa experiência. É muito bom. Experimente pregar o Evangelho para quem não conhece Jesus e principalmente para aqueles que não querem Jesus. Mas só não querem porque não o conhecem. Os irmãos estão aí? Segundo ponto, vamos lá. O que eu posso extrair desse texto num segundo ponto aqui? É que todos aqueles que decidirem viver genuinamente para Cristo serão perseguidos. Então, olha só, o cara encontra com Jesus no caminho de Damasco. Jesus fala com ele, envia um discípulo, põe a mão sobre a cabeça dele, ele vive um milagre, as escamas caem dos olhos, ele é batizado, cheio do Espírito Santo. Agora eu sou crente, vou pregar, agora a minha vida vai ser um mar de rosas. Só que não. Diga por quê? Porque todos aqueles que decidirem viver para Cristo serão perseguidos. E essa frase não é minha. Amém, irmãos? Eu estou só parafraseando. Abre a sua Bíblia
Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 12, o próprio Paulo é quem vai escrever isso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 12. Os irmãos estão aí? Olha o que Paulo diz: de fato, diga, é um fato. Diga, é um fato. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão. Viver piedosamente é viver fielmente. A palavra piedade tem a ver com fidelidade. Quantos estão aí? Então diga assim: todos aqueles que desejam viver fielmente a Cristo serão perseguidos, sem exceção. Olha para mim, o mundo não gosta de quem vive para Deus, mas se fosse só isso, a gente dava conta. Diga assim, por quê? Porque eu não estou nem aí porque o mundo pensa. Os irmãos estão aí? Onde está o problema? Diga qual? Os irmãos não gostam de quem vive para Deus. E aí complica. Porque, olha para mim, nós vivemos aqui em uma grande comunidade, amém, irmãos? São centenas de irmãos. Decida viver fielmente para Cristo, para você começar a ver uma coisa. Você vai ver que as perseguições não são de fora. As perseguições são de dentro. Quantos estão aí? Começa aquela conversinha assim: quem que ele pensa que é? Ele pensa que é mais crente que os outros? Quantos estão aí? E a partir daí, uma série de perseguição. Porque Saulo não foi perseguido só pelos judeus que não conheciam a Cristo. Saulo foi perseguido pelos judeus convertidos a Cristo. Os irmãos. Então não tem como você viver uma vida de fidelidade ao Senhor sem ser perseguido. E prepare-se para a perseguição de dentro de casa e perseguição de fora de casa. Então não pense você que os irmãos vão te amar mais porque você decidiu consagrar sua vida ao Senhor. Não vão. Diga assim, por quê? Porque tua vida os ofende. Porque olha para mim, irmãos, preste atenção. Olha o que acontece. Quando nós temos perto de nós alguém que vive uma vida num padrão bem mais elevado que a gente, isso nos constrange. É ou não é verdade? Já sentiu isso com alguém? Eu já senti isso várias vezes. Não tantas, mas algumas. De estar perto de um irmão e olhar para a forma com que ele vive, para a devoção que ele tem, para o tanto que ele ora, para o tanto que ele lê, para o tanto que ele jejua, para o tanto que ele busca, para o tanto que ele é humilde, para o tanto que ele perdoa, por tanto de tempo que ele vive para Deus, eu olhar e dizer assim: eu não sou crente. Só que isso não é assim, eu não sou crente, glória a Deus. Não sou crente, que raiva que esse irmão está vivendo uma vida que eu não consigo viver. Quantos estão aí? Olha para mim, preste atenção. Os irmãos estão aqui? Hoje, eu sei que os irmãos estão meio agitados hoje, mas tenta prestar atenção em mim. Está lá, Jesus numa casa, entra uma mulher com um vaso de alabastro, que já era um vaso caro. Dentro do vaso de alabastro, um unguento puro, que era mais caro ainda. A mulher quebra o vaso, lança aos pés de Jesus, né? E ali fica, enxugando com os cabelos, oferece aquilo. Aquele perfume invade a casa inteira. As casas eram pequenas. Aí, talvez uma das maiores honrarias que Jesus recebeu. Aí o Judas olha e fala assim: que desperdício. Poderia vender e dar aos pobres. Olha para mim. Judas estava preocupado com o pobre?
Sim ou não? Não, porque o próprio Jesus diz assim, ó, ele não tinha cuidado dos pobres, e sim era ladrão, porque roubava o que se colocava na bolsa. Então olha para mim, se Judas não estava realmente preocupado com os pobres, e a fala dele é uma farsa, uma mentira, o que incomodou ele? O fato da mulher ter oferecido algo que ele não deu conta de oferecer. 12 apóstolos, 12 discípulos, caminhando com o homem, 3 anos e meio, vivendo junto com ele, andando com ele, comendo junto com ele, experimentando e vendo ele fazer todos os milagres, não deram conta de honrá-lo como uma mulher, que não viveu nada disso, que não andou com ele, que malemar ele sabia quem ele era, mas que rompeu toda a barreira e ofereceu algo que esses 12 não deram conta de oferecer. Isso incomoda. Quantos estão aí? Então diga assim, a perseguição não é só de fora, é de dentro também. Olha para mim, eu falo isso com profundo pesar. Não pense que as pessoas vão ficar felizes e vão te apoiar, pelo menos a maioria, quando você decidir dedicar sua vida ao Senhor. Não vão. Principalmente, se essas pessoas são seus parceiros de falta de compromisso. Então, você está aqui na igreja, preste atenção, você tem um grupinho que cerca você, e esse grupinho vocês têm um lema. Qual o lema? Não termos compromisso com Deus. Nós somos o grupinho de não ter compromisso com Deus. Aí um do meio do grupo diz assim, quer saber de uma coisa? Vou mudar isso, vou ter compromisso com o Senhor. Aí você decide sair do grupinho descompromissados com o Senhor, para passar a ter compromisso com o Senhor. O que o grupinho vai começar a fazer? Te perseguir, falar mal. Quantos estão aí? Te denegrir. E aí vem as perseguições. Sabe o que é interessante? Diga o quê? É que a Bíblia diz que Paulo se fortalecia, como quem diz, eu não estou nem aí porque vocês estão pensando. Ah, Paulo, mas vamos te matar. Se o Senhor quiser que eu morro, não tem problema, eu não estou nem aí. Quanto a mim, eu vou continuar me fortalecendo, buscando no Senhor. Os irmãos estão aí? Coloca aí o verso de número 23, por favor. Olha o texto. Verso de número 23. 22. Não, 23. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundiam os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Pastor, o pessoal da minha empresa não gosta de mim. Qual é a novidade? Pastor, minha família não vai muito com a minha cara. Qual é a novidade? Ou até mesmo, pastor, a turma da minha célula não gosta muito de mim. Qual é a novidade? Todos aqueles que decidem viver fielmente a Cristo serão perseguidos, sem exceção. Então, já fica sabendo. Amém, irmãos? Diga assim, viver de forma fiel a Deus é sinônimo de perseguição. Pastor, não quero ser perseguido, então não seja fiel a Deus, porque se for, vai ser perseguido, ou pelas pessoas que estão lá fora, ou pelas pessoas que te cercam mais próximos, família, ou pelos irmãos da igreja, e dependendo da igreja que você congrega, até pelos líderes e pastores. Porque, pastor, isso não faz sentido para nós aqui, para vocês aqui não faz, mas para quem está vendo no YouTube faz.
E eu tenho certeza que eu vou receber um monte de mensagem falando sobre isso. Depois você pode ir nos comentários do YouTube, na hora que a palavra estiver lá, e ver. Por quê? Porque no meio dos irmãos tem um crente que decidiu ser fiel ao Senhor. E aí o pastor enxerga isso como uma ameaça ao cargo dele. Ele vai fazer o quê? Perseguir o irmão. Diga, fidelidade é sinônimo de perseguição. Agora faz assim, ó. Faz assim. Tô nem aí. A música que nós cantamos, né? A perseguição não parou a igreja, né, irmãos? Se tem algo que é uma realidade da igreja do Senhor, quanto mais persegue, mais avança. A época que a igreja mais avançou foi a época que mataram mais crentes. Quando eles colocavam os crentes na arena, no Coliseu, para serem mortos, né? Ou por guerreiros, ou por animais que comiam os crentes. A história conta que, enquanto os crentes estavam dentro da arena, e eles estavam para soltar os animais, eles começavam a cantar e louvar ao Senhor. E eles não se defendiam dos animais. E a história conta que enquanto os animais estavam comendo os crentes e eles cantando, dentro do Coliseu Romano, muitos dos que estavam na arquibancada, desciam da arquibancada e entravam também dentro da arena para serem comidos também. E aí o imperador entendeu que não adiantava matar os crentes, que quanto mais matava, quanto mais perseguia, mais crescia, mais avançava. Às vezes eu até acho que o que falta para a igreja brasileira é um pouquinho de perseguição, para dar uma melhorada. É ou não é? Já imaginou se esse culto aqui fosse proibido? Saiu um decreto do governo, não pode mais reunir. Aí nós viemos para cá, fechamos o portão, fechamos a porta, e vamos reunir escondido, com o risco de todo mundo ser preso. Olha para o seu irmão e pergunta para ele, você viria, irmão? Quantos estão aí? Pastor, não fala isso, vira essa boca para lá. Eu viro, mas eu falo, nós estamos precisando disso. Sim ou não? Lembra do domingo passado, irmãos? Os irmãos já esqueceram da palavra de domingo passado. O que Paulo disse? Eu tenho prazer nas perseguições, nas fraquezas, nas injúrias. Por quê? Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Os irmãos estão aí? Vai acabar que nós não vamos conseguir entrar na segunda parte, mas eu vou terminar primeiro na primeira. Verso de número 31. Esse verso de número 31, irmãos, merece toda a nossa atenção. Amém? Que ele diz assim, ó: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia. Troca a versão para mim, por favor. Coloca a ACF. Isso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz. Essa versão é mais adequada. Diga assim: ter paz não é o mesmo que passar por um tempo de paz, porque a perseguição não parou. Amém, irmãos? Então as igrejas tinham paz, vamos falar sobre isso, e eram edificadas. Diga, edificadas. Ou seja, se edificavam, ou edificavam-se, é o termo correto, e se multiplicavam, ou seja, aumentava o número,
andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Tem outra versão ainda, por favor? Essa versão também não me agradou muito. Vamos lá, troca a versão para nós, por favor. Pode ser qualquer outra versão. Isso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram... essa aí é a mesma, né? Troca. Volta a NVI. Isso. E a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Diga número. Diga assim: a igreja cresce de várias formas. Amém? Um dos crescimentos é o crescimento em número, vivendo no temor do Senhor. Nesse verso 31, irmãos, está a base ou o fundamento para o avanço da igreja. Tudo está nesse verso de número 31. Os irmãos estão aí? Então, vamos enumerar 4 coisas que são essenciais para o crescimento numérico da igreja. Diga, crescimento numérico. Quais são as 4 coisas essenciais que aparecem nesse texto? Primeiro, paz. Diga, paz. Só que essa paz, não é que eles viviam um período de paz como está na NVI. Porque se nós avançarmos e continuarmos lendo Atos, você vai ver que a perseguição não parou. Eles não tiveram essa paz. Os irmãos estão aí? A igreja sempre foi perseguida, nunca parou a perseguição. Que paz que é essa? Essa é a paz interior, é a paz que Cristo dá. E lá em João capítulo 14, verso 27, se você puder abrir comigo, ou só projetar, também serve. João 14, 27, Jesus fala assim, preste atenção, irmãos. Jesus disse assim, deixo com vocês a paz. Diga assim, deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Olha o detalhe, não a dou como o mundo a... Diga assim, por quê? Porque o mundo também tem uma paz para oferecer. Só que a paz que Jesus tem para oferecer é diferente da paz que o mundo tem para oferecer. Diga, e qual é a diferença? É que o mundo oferece uma paz através das circunstâncias. Ou seja, tudo está bem, sua vida está ótima, casamento está ótimo, família está ótimo, dinheiro no bolso, carro bom na garagem, casa boa para morar, saúde ok, então eu estou em paz. Diga assim, essa paz é a que o mundo dá, que é a paz que vem através das circunstâncias. Então tudo fica correto, tudo se ajusta e eu fico em paz. A paz que Jesus dá não é igual à paz que o mundo dá. Diga por quê? Porque essa paz não depende das circunstâncias. Tem nada a ver com circunstância. Irmão, o circo está pegando fogo e o cara está em paz. Essa paz é a paz que habitou Daniel na cova dos leões. Como é que você ficaria na cova de um leão? Na cova de leões, não de um leão, de leões. A Bíblia diz que Daniel passou a noite lá tranquilo. Como é que você fica em paz numa cova com um monte de leões? Essa paz é a mesma paz que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo, onde os homens que foram lançar eles na fornalha morreram queimados só de chegar perto. E eles, a Bíblia diz assim, e eles passeavam dentro da fornalha. Diga assim, que paz é essa?
É a paz que não depende das circunstâncias, não depende de você ter ou não ter dinheiro, não depende de você estar com tudo certo ou está tudo errado, não depende nem sequer da sua saúde, não depende. É a paz que Jesus dá, é uma paz que excede o entendimento. Diga, excede o entendimento. Por quê? Porque quem é racional nunca vai entender essa paz. Como é que você vai ter paz se tudo está errado? Como é que você vai ter paz se nada dá certo? Essa é a paz de Filipenses 4:7. Abre para mim, por favor. Filipenses capítulo 4, verso 7. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela é maior do que o entendimento. Por que ela é maior do que o entendimento? Porque não é uma paz que vem por circunstâncias, é uma paz interior que independe das circunstâncias. Olha para mim, o barco estava afundando no mar da Galileia, os 12 discípulos estavam desesperados, achando que ia morrer, e Jesus estava dormindo. Aí eles acordam Jesus. Os irmãos estão aí? Quando eles acordam Jesus, porque você pode dizer assim, poxa, é óbvio, ele estava dormindo, ele não estava vendo o que estava acontecendo, mas acordaram ele. E quando acordaram ele, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu o vento, viu o mar, viu o barco enchendo de água, ele olhou e disse assim: por que vocês não creem, homens de pequena fé? Diga assim, o que é isso? Paz. Mas como vai ter paz se o barco vai afundar? Essa é a paz de Jesus, ela não depende das circunstâncias. É essa paz que a igreja tinha. Estava havendo perseguição, estava havendo morte, crente estava indo para a cadeia, sendo preso, famílias sendo destruídas pelo Império Romano e também pelos judeus, mas a igreja tinha paz. E essa paz, ela só nasce em nós quando nós cremos verdadeiramente no controle absoluto de Deus sobre todas as circunstâncias. Quantos estão aí? Quando nós cremos sem dúvida, irmãos, não importa, quem está no controle é Deus, quem está no controle é o Senhor. A paz não significa que tudo vai dar certo, a paz significa que Ele estará contigo, independente da circunstância. É diferente, irmão. Eu me converti agora, pastor, tudo vai dar certinho para mim. Não, não é essa a promessa. A promessa é que Ele vai estar com você, independente. Se você passar pelo fogo, Ele está junto. Se você passar pelas águas, Ele está junto. Onde você for, Ele está junto. Ou seja, as circunstâncias não me importam mais, porque Ele está comigo. Quantos estão aí? Essa é a questão. Então a igreja tinha paz. Pastor, olha o mundo. Pastor, olha não sei o que é isso. Pastor, olha não sei o que é isso. Ontem, o candidato à presidência, já deu o tempo, né? O candidato à presidência dos Estados Unidos fez uma declaração para o primeiro-ministro de Israel, que é assustadora. Estão falando de talvez um futuro presidente americano, dizendo: nós estamos muito próximos da terceira guerra mundial. E agora, pastor? Vamos fazer o quê? Diga o quê? Nada, irmão. A não ser que você tenha jeito de parar a guerra. Você consegue parar a guerra? Não, então continua vivendo a tua vida, ora ao Senhor, descanse nele e tenha paz. Aleluia. Pastor, mas o senhor é muito, como é que fala? Radical não, não, outra palavra, tipo como alguém que não se importa. O senhor é muito indiferente. Não, não sou indiferente não, irmão. Sou não, acredite. Eu só aprendi que com todas as preocupações da minha vida, eu não consigo acrescentar um côvado à minha estatura. Aí ele me diz assim, olha para os pássaros. Eles não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros,
Mas vê se você encontra algum deles passando fome. A não ser que alguém prendeu eles na gaiola. Mas se não prendeu na gaiola, eles vão viver a vida inteira e vão ter alimento, porque o vosso Pai Celestial os alimenta. Olha para os lírios do campo. Você já viu um lírio do campo, irmão? Você já viu um lírio do campo de perto? De parar e olhar pertinho a folha dele, como é que é? A flor dele? Irmão, é assustador aquilo. Porque homem nenhum na face da terra consegue pintar algo semelhante. Aí ele diz: eles não fiam, não tecem, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, pôde se vestir como a qualquer um deles. Aí ele diz assim, ó: se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida dos lírios que hoje existem, amanhã são lançados no forno, não cuidará de vós, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Diga assim: a paz que excede o entendimento. Diga por quê? Porque ela não vem de você estar com o bolso cheio de dinheiro. Ela não vem de você estar com a saúde perfeita. Ela não vem das coisas estarem ajustadas. Ela vem do seu interior. Ela vem de alguém que mora dentro de você. Nós ouvimos um testemunho no final de semana passado que foi interessante. Não vou conseguir terminar, vou deixar. De uma irmã que está com câncer, em estado terminal, já há mais de 2 anos. E toda semana todo mundo acha que ela vai morrer. E ela proibiu os irmãos de orarem por ela para ser curada. Alguém se aproxima para orar, ela não ora. Ah, por que não? Deus me livre de ser curado. Mas por quê? Porque eu quero mais rápido encontrar o meu Senhor. Então não me tira, não me atrase. Quantos estão aí? Você vai entender isso, irmão? Você acha que com a mente natural vai entender um negócio desse? É o Paulo: não sei se eu morro ou se eu fico vivo. Ah, por que, Paulo? Estou em dúvida, porque se eu morrer eu vou encontrar o meu Senhor. Se eu ficar vivo eu consigo fazer um pouco mais de obra ainda e ter um pouco mais de recompensa. Ah, então o que você vai fazer? Bom, morrer é lucro. Viver é Cristo. E a preocupação, Paulo? Diga, e a preocupação? Zero. Paulo, vão te pôr na cadeia. Vão te apedrejar. Vão te bater de vara. E no final você vai morrer sozinho, porque todo mundo vai te abandonar. Existe uma paz que excede o entendimento. Esse é um dos motivos pelo qual a igreja avançava. Nós precisamos chegar nesse lugar de descanso, irmãos. Quantos estão aí? Então não vamos nos importar com nada mais? Não. Vamos nos importar com tudo que é importante. Mas nada vai tirar de nós a nossa paz. Diga assim, por quê? Porque nós não recebemos essa paz do mundo, nós só recebemos essa paz de Cristo. Como é que nós nos cumprimentamos? A paz do Senhor Jesus Cristo. É ou não é? Mas nós falamos da boca para fora. Quando nós falamos da paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando da paz que excede todo o entendimento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Domingo que vem eu continuo, nós vamos terminar essa parte. Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Pai Santo, te rendemos graça.
Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado, Senhor, por falar conosco, por nos alimentar. Ó Deus, nós sabemos que cada palavra que é falada pelo Senhor, que é dita pelo Senhor, tem endereço, ó Deus, tem endereço certo, que o Senhor possa falar ao coração de cada um individualmente, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor pretende fazer e realizar na vida de cada um dos meus irmãos. Que a Tua palavra opere poderosamente em nós. No nome do Senhor Jesus, nós Te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque só o Senhor é digno de receber. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo.